Olá, uma ótima noite para você. O Ponta Verde Notícias desta sexta-feira da Paixão, que também é dia do jornalista, já está no ar. Confira os destaques de hoje. Polícia prende suspeito de assassinar gerente de concessionária em Arapiraca. Essa prisão aconteceu durante uma abordagem a um homem de 19 anos de idade. E durante esse procedimento, os policiais identificaram que ele possuía um mandado de prisão em aberto por envolvimento nesse atentado. Pesquisa mostra que o consumo de sal no Brasil passa dos limites. Uma pesquisa nacional mostrou que 56% da população ultrapassa a quantidade diária recomendada. E por conta dos preços altos, ovos de Páscoa deixam de ser opção para consumidores. Fiz uma pesquisa achando que aqui está mais barato, mas vou ter que ir em outro lugar, é o jeito. Se trocar o ovo por uma barra de chocolate, uma caixa de chocolate? É o jeito, que não pode deixar as crianças sem chocolate, né? Seu resumo dos fatos mais importantes do dia começa neste exato momento. O suspeito de matar o gerente de uma concessionária em Arapiraca foi preso pela polícia. O crime aconteceu em setembro do ano passado. O repórter Marcelo Moreno traz os detalhes para a gente. Pois é, Italine, essa prisão aconteceu durante uma abordagem a um homem de 19 anos de idade. E durante esse procedimento, os policiais identificaram que ele possuía um mandado de prisão em aberto por envolvimento nesse atentado, que aconteceu no dia 3 de setembro de 2022. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que 3 homens chegam em um carro até a concessionária e disparam contra as vítimas, sendo elas o gerente do local, Carlos Eduardo de Oliveira, 37 anos, e também o dono do estabelecimento, que não teve o nome divulgado. Carlos Eduardo tentou fugir, mas foi alcançado e sofreu 2 disparos. Ele não resistiu aos ferimentos, enquanto que o dono da concessionária ficou ferido na perna. As motivações para o crime, mesmo com a prisão de um dos suspeitos, até o momento não foi divulgada pela polícia. Esse suspeito de 19 anos foi levado para o CISP de Palmeira dos Índios. Marcelo Moreno para o Ponta Verde Notícias. Obrigada, Marcelo, pelas informações. Olha isso, moradores de alguns conjuntos da parte alta de Maceió denunciam que um homem tem circulado pela região, se apresentando como funcionário da prefeitura. Olha a imagem dele aí. E pedindo para fazer imagens dentro e fora das casas da população. Ele não apresenta nenhuma identificação oficial e alega que o material seria utilizado em uma campanha do município. Em nota, a prefeitura afirma que não está promovendo nenhuma campanha na região. E quando realiza esse serviço, os servidores estão devidamente identificados e pedem autorização para o uso das imagens. Então fica esse alerta para a população, principalmente os moradores da parte alta de Maceió. Vocês viram as imagens, fiquem atentos, peçam identificação e não abram as portas das residências de vocês. Olha, a Delegacia de Campo Alegre deve começar a ouvir na próxima segunda-feira vítimas e testemunhas de um atentado que chocou moradores da cidade. O crime aconteceu na última quarta-feira e deixou uma pessoa morta e 2 feridas. Arão José está por dentro desse caso e conta tudo. A Polícia Civil irá começar a ouvir as vítimas sobreviventes do atentado e as testemunhas na próxima semana. O crime aconteceu em uma das ruas do conjunto Novo Mundo, em um local conhecido como Favelinha, no município de Campo Alegre. Um homem foi morto e outras 2 pessoas foram feridas por balas perdidas. Segundo policiais militares da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar, que estiveram no local do crime, populares informaram que o atentado foi cometido por 2 pessoas do sexo masculino.
Esses homens chegaram em um veículo e desceram já atirando contra as vítimas, utilizando uma pistola. O Instituto de Criminalística localizou cápsulas de munição 380, confirmando o calibre da pistola usada no crime. A unidade de emergência do Agreste não divulgou o estado de saúde das vítimas socorridas. Agora, atenção, hein? O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou hoje 2 novos alertas de chuva e ventos intensos para Alagoas, válidos para 94 cidades do estado até às 11 horas da noite de amanhã, sábado. O alerta amarelo, o que ocupa uma área maior no mapa, representa a possibilidade de chuva de até 50 milímetros por dia e ventos de até 60 quilômetros por hora. O aviso laranja é mais perigoso. Ele indica risco de chuva de até 60 milímetros por hora e ventos que podem chegar aos 100 quilômetros por hora. A população deve se abrigar em locais seguros e, se possível, tirar os aparelhos elétricos da tomada. Em caso de emergência, o telefone do Corpo de Bombeiros, anota aí, é o 193 e o da Defesa Civil 199. Eu espero, sinceramente, que você não precise, mas em caso de emergência, ligue para pedir ajuda. Olha, mesmo com informação e recomendação médica, mais da metade dos brasileiros ainda consome mais sal do que o recomendado. Com isso, a pessoa ingere também um dos componentes desse produto, o sódio, que é considerado um inimigo do coração. Confere aí. Aquela pitadinha que faltava. Deixa melhor a comida. Eu prefiro. Para Amanda, sem sal, sem graça. Quando eu não sinto gosto, eu coloco um pouquinho mais. Dá um gostinho na comida, é diferente, né? A Aline não exagera. Não dá para comer sem sal. A comida já foi bem temperada e mesmo assim, a maioria dos clientes quer mais. O paladar do brasileiro ainda está voltado muito para o sal. A gente lá dentro tenta oferecer um alimento saboroso, porque a gente entende que o sal é apenas um realçador de sabor. A gente prioriza mesmo a comida de verdade, sabe? O temperinho, aquele gostinho de casa. Tudo que é consumido em excesso faz mal e com o sal não é diferente. Mas apesar de todas as pesquisas e alerta dos médicos a respeito dos riscos à saúde, o brasileiro parece não se esforçar muito para reduzir o consumo. Uma pesquisa nacional mostrou que 56% da população ultrapassa a quantidade diária recomendada. O consumo excessivo de sal faz com que a gente consuma um nutriente chamado sódio em excesso. E essa quantidade de sódio em excesso leva ao que a gente conhece muito no Brasil chamado de hipertensão arterial, que é a pressão elevada. Ela é fator de risco para doenças cardiovasculares. A pesquisa foi baseada em estudos da Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medicina dos Estados Unidos e chegou à conclusão que o limite é o consumo diário de 2.300 miligramas de sódio, o equivalente a uma colher de chá cheia de sal. O consumo diário dos brasileiros é de 2.432 miligramas. Um pacote, um só, de macarrão instantâneo já é metade do sódio do dia. Pode ser que nem seja um produto salgado, viu? Porque às vezes a gente tem um alto teor de sódio em biscoitos recheados. Olha, ninguém aqui é especialista, mas algumas informações são amplamente, popularmente divulgadas e a gente tem conhecimento e sabe que o excesso de sal, o excesso de açúcar não faz bem. Ingerir em excesso esses alimentos, praticar atividade física é bem-vindo, assim como beber muita água. Claro que cada caso é um caso. O que você deve, em primeiro lugar, é sempre procurar um especialista, um médico que tem conhecimento, tem embasamento, subsídio para falar acerca desse assunto. Mas qualquer informação que a gente tiver conhecimento aqui, a gente vai sempre compartilhar com você para você também ficar por dentro e colocar em prática no seu dia a dia.
Olha, depois do intervalo, ovos de Páscoa artesanais viram alternativa ao chocolate vendido nos supermercados. O Ponta Verde Notícias volta já já, é rapidinho, e eu sei que você não vai me fazer essa desfeita, né? Estamos de volta com o Ponta Verde Notícias. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai realizar uma audiência pública para debater a reforma tributária e os impactos dos juros no país. A discussão contará com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente do Banco Central, Campos Neto. De Brasília, nossa correspondente Fernanda Martinelli tem outras informações. Boa noite, Fernanda. Esse debate no Congresso Nacional deve acontecer no próximo dia 27 e é mais um passo em relação às discussões sobre a reforma tributária. Devem estar presentes nessa audiência pública, que foi uma solicitação do presidente do Senado da República, Rodrigo Pacheco, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, além de outras autoridades ligadas à economia. O objetivo é levar para o debate as taxas de juros no país e o impacto da reforma tributária. Reforma essa que por muitas vezes tentou ser discutida no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, mas por falta de acordo entre os líderes partidários, nunca saiu do papel. Esse ano, o presidente da Câmara, o alagoano Arthur Lira, decidiu instalar um grupo de trabalhos que está debatendo a reforma tributária, unificando todos os relatórios que já foram elaborados em relação a esse assunto. Essa semana, o grupo recebeu a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que disse que acredita que a reforma tributária aprovada no Congresso Nacional vai ser a possível e que é necessário que os deputados detalhem de forma específica como vai ser feita a unificação dos impostos e a possibilidade da criação de um ou mais tributos, justamente para que a União arrecade todas as cobranças e depois distribui entre estados e municípios. Essa preocupação se dá por causa dos governadores e prefeitos que temem que os estados e prefeituras sejam prejudicados com essa distribuição. A expectativa de Lira e de Pacheco é de que a reforma tributária seja analisada, votada e finalizada até outubro desse ano. Volto com você. Obrigada, Fernanda, pelas informações relevantes, direto de Brasília. Vamos mudar de assunto? Veja o recado da Nacional G3 no vídeo que o Celso Russomano tem para você. Eu sou Celso Russomano e você já me conhece pelo meu trabalho em defesa do consumidor há mais de 30 anos em todo o Brasil. A partir de agora, estou junto com o time da Nacional G3. Eu analisei com muito cuidado todo o procedimento da Nacional G3 e pode ter certeza, você está lidando com uma empresa séria, comprometida com o consumidor. A Nacional G3 é uma assessoria em planejamento financeiro capaz de entregar a você os melhores resultados, responsabilidade, confiança e segurança. Nacional G3, essa eu assino embaixo. 0800 888 3211. Viu aí? A parcela do veículo atrasou, o cartão está estourado? A Nacional G3 resolve para você. Saia do sufoco e negocie suas dívidas. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Planejamento financeiro é com a Nacional G3. Ligue agora, 0800 888 3211. Agora, esporte, hein? Amanhã acontece a finalíssima do Campeonato Alagoano, com a partida de volta entre CRB e Asa. No jogo de ida, o Galo bateu os alvinegros por 2-0 e entra em campo neste sábado com a vantagem. Para o Asa, só a vitória interessa. Vai ser uma partida bem disputada. Os dois times se enfrentam no estádio Rei Pelé a partir das 4 da tarde. A gente lembra que no ano passado também a final foi disputada entre CRB e Asa. O CRB levou a melhor e corre agora atrás do bicampeonato. Mudando de assunto, a Igreja Católica
tem uma extensa programação religiosa para os fiéis neste fim de semana de Páscoa. Maílson Franklin sabe sobre esse cronograma e compartilha conosco. Hoje foi um dia todo de reflexão, de oração. Eu estou aqui na Catedral de Maceió com o cônego Valfran Fonseca, que é administrador aqui da Arquidiocese de Maceió, que vai passar a programação desse final de semana, né, para os católicos. Hoje foi um dia muito especial, um dia de reflexão, de muita oração. Qual a programação do sábado e do domingo, cônego? Pois bem, o sábado santo é um dia de mergulho, né, junto com Jesus nas profundezas da alma humana, né? Aquele que padeceu e foi crucificado, desceu à mansão dos mortos e então anuncia àqueles que estão sem Deus, aqueles que se encontram em profundo desespero, que Deus é amor, que Deus vem buscar e resgatar a todos. O Sábado Santo é um dia realmente de profunda meditação e reflexão no mistério da descida de Jesus à mansão dos mortos. Vai acontecer missa aqui na Catedral? E às 19 horas teremos a vigília pascal, a mãe de todas as vigílias. A igreja então se recolhe na escuta da palavra de Deus, em oração, cantando hinos de louvor e, enfim, cantando aleluia, a certeza da vitória da vida sobre a morte, a vitória de Jesus sobre todas as situações difíceis e limites da vida humana. Então, no sábado, às 19 horas, a vigília pascal. Qual a programação do domingo? No domingo, a missa de Páscoa, às 9 horas da manhã, aqui na Catedral. Ok, cônego Valfran, muito obrigado. Voltamos ao estúdio. A gente sabe que para os católicos, para os cristãos de forma geral, esta época é muito importante, né? Obrigada, Maílson, pelas informações. E também uma tradição são os ovos de Páscoa, que estão sumindo da lista de compras da população. O motivo, segundo uma pesquisa, são os preços cada vez mais altos. Marcelo Moreno foi a um supermercado e conversou com alguns consumidores que acabaram trocando os ovos de chocolate por outros produtos. O movimento na seção de ovos de Páscoa deste supermercado foi tímido nesta sexta-feira santa. E não foi difícil entender o porquê do cenário. Vai levar isso aí mesmo? Não, procurar outro. Vai dar mais barato? É, mais em conta. O aumento nos preços dos ovos de Páscoa fez com que 18% dos brasileiros não optassem por comprar o produto. Desse percentual, 81% afirmaram que o motivo são os altos valores cobrados. Fiz uma pesquisa achando que aqui está mais barato, mas vou ter que ir em outro lugar, é o jeito. Prefere trocar o ovo por uma barra de chocolate, uma caixa de chocolate? É o jeito, que não pode deixar as crianças sem chocolate, né? A alta dos ovos de chocolate acompanha um movimento de elevação inflacionária na cesta de bens e serviços, segundo a Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo. Até as crianças estão conformadas pela troca dos ovos por caixas de chocolate. Está muito caro e é bem melhor a caixa de bombom, que vem mais. Apesar dos valores nas alturas, Betânia fez um esforço para não deixar a Páscoa passar sem os tradicionais ovos. Presentear as crianças, né? A felicidade é o ovo da Páscoa, né? Que as crianças, todo mundo gosta, né? A paz, né? Da criança, né? Comer um peixe, no final do peixe comer o ovinho da Páscoa, né? E uma alternativa aos ovos de Páscoa vendidos no supermercado são os chocolates artesanais. Nesta época do ano, quem trabalha com produção caseira fica animado com o aumento nas encomendas. Evandro Amorim. Há 6 anos, Larissa trabalha com ovos de chocolate. Nesta reta final, o ritmo é acelerado. A produção é intensificada e ela foca também na variedade. Essa época é maravilhosa para quem trabalha com doces e chocolates. É a época que a gente consegue ter uma demanda bem maior. A gente procura sempre oferecer os melhores insumos, os melhores produtos que tragam mais sabor, mais riqueza no paladar dos nossos clientes. Hoje o ramo de chocolate sabe que esta época é a mais importante do ano.
Com muita dedicação, Larissa descobriu que pode deixar a Páscoa muito mais saborosa com incríveis ovos recheados. E você ganha muito mais em quantidade e sabor no ovo artesanal do que no ovo industrializado. Os franceses, no século XIX, foram os primeiros a confeccionar presentes com chocolate. E foram os espanhóis que levaram a iguaria das colônias americanas para a Europa. E olha que para o povo asteca, o chocolate era considerado sagrado. E ainda hoje é. Presentear pessoas queridas com ovos é uma tradição que está ligada diretamente à fertilidade e à renovação da vida. Com o passar do tempo, os ovos decorados passaram a ser um símbolo da ressurreição de Jesus Cristo. A gente sabe que tem todo um significado religioso por trás da Páscoa, né? Mas que sempre é importante a gente agradar as pessoas que a gente gosta, trazendo em forma de ovo de Páscoa, em forma de uma lembrancinha, com embalagem especial. Então, espero que vocês aproveitem essa semana, busquem mais pelas pessoas que trabalham artesanalmente, que fazem com tanto amor, com tanto carinho, que com certeza aquele ovo ou aquela lembrancinha vai ter um sabor a mais. Então, para todos, um Feliz Páscoa. Eu sou super a favor e adepta de se comprar a esses pequenos produtores, microempreendedores, que muitas vezes encontraram aí uma alternativa para fugir do desemprego, que a gente sabe que ainda é alto no Brasil, principalmente pós-pandemia. E muitas vezes são produtos deliciosíssimos, porque eles são bem criativos, então faça o mesmo. E amanhã é dia de ponto e contraponto com a Estela Nascimento, que nos faz um convite para o programa. Olha só. Olá, no Ponto e Contraponto desta semana, eu converso com José Nogueira, presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado de Alagoas. Tudo que você diz em relação à construção, o Sinduscom, ele está presente. E também ele discute muito coisas assim do próprio mercado, do setor produtivo. É neste sábado, a partir das 7h20 da noite, aqui na TV Ponta Verde. Tá imperdível, né? Olha, o Ponta Verde Notícias fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Desejo um excelente fim de Sexta-feira da Paixão, um ótimo fim de semana, que você possa aproveitar o domingo de Páscoa, seja com a família, a sua maneira, mas o mais importante, que você tenha um dia e um fim de semana muito feliz. Na segunda-feira, a Estela Nascimento estará de volta com vocês. Um beijo e até a próxima.